Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom, depois de ouvir o que nós tivemos a oportunidade de ouvir e depois do sacrifício que eu vou provocar em todos vós com a minha intervenção, eu julgo que a APAFT rapidamente vai tirar estas duas cadeiras daqui, vai pôr um divã e isto passa a ser o Espírito Santo vai ser o nosso psiquiatra. Bom, mas antes disso eu queria cumprimentar a APAFT, queria felicitar pelo aniversário, queria felicitar pela realização deste estrondoso congresso, queria dirigir uma palavra muito especial ao Pedro Costa Ferreira, porque entre todos há quem saiba fazer bem e há quem marque a diferença. E, regra geral, isso está reservado aos especiais. E o Pedro é especial. E por isso, Pedro, uma vez mais, o enorme reconhecimento por aquilo que tens deixado através da APAFT a este sector e o enorme prazer que a região autónoma da Madeira tem em trabalhar contigo. Queria, antes de entrar no meu temporal, dirigir uma palavra também ao Ricardo Figueiredo e, através dele, cumprimentar todo o pessoal que trabalha na APAFT. O Ricardo é, para mim, e há muitos anos, tratado como o secretário-geral e não o secretário-geral da APAFT. E isso tem um significado muito especial, porque eu admiro muito a forma como a APAFT faz as coisas e faz acontecer as coisas. Como este é um painel talvez o mais religioso deste congresso, estamos na presença do Pai, vem o Filho admitindo que é Jesus, depois vem o Espírito Santo resolver o assunto. Eu queria deixar aqui uma curiosidade para linkar o Funchal a Macau. Até 1576, Macau pertenceu à Diocese do Funchal. E isto é um facto interessante porque quando começaram as descobertas foi preciso atribuir a alguém a sede da religiosidade para que essa conquista fosse bem conseguida. E foi a Diocese do Funchal que teve essa incumbência para todos os descobrimentos. E daí a razão, através de Malaca, nós termos sido a Diocese aqui de Macau. Apesar de estarmos a 12 mil quilómetros de distância. Mas na altura era possível estas coisas. Outras é que não. Bom, esta apresentação tem uma particularidade, é acima de tudo uma intenção de democratizar um tema que, como tantos outros, resiste ao tempo. É uma alerta para a urgência de alguma ação. Como vão ver, o modelo da apresentação é muito simples. Eu vou falar de um tema de uma altura em que não havia PowerPoint. E como o tema se mantém atual há 60 anos, eu procuro que a apresentação não fosse nada de especial, senão parecia que estávamos a enfeitar um problema. Além disso, queria deixar claro que é uma apresentação que é a antítese da apresentação do Sérgio Ferreira de ontem. Uma apresentação fantástica, virada para o futuro, esta presa no passado. Mas aceitei este desafio quando o Pedro me falou nesta oportunidade e admiti imediatamente ao Pedro, eu faço isso, eu vou lá falar sobre esse temporal, e vou assumir pessoalmente não utilizar qualquer adjetivo durante toda a minha comunicação. Isto tem uma razão e todos perceberão. Dado o estado da coisa, eu acho que a viagem que eu fiz para chegar até aqui agora, foi interessante porque passamos pelo aeroporto de Istambul, já foi aqui referido, e passamos pelo aeroporto de Hong Kong. Aeroporto de Hong Kong que tem a mesma particularidade do aeroporto da Madeira. Aliás, foi o benchmarking que foi utilizado para percebermos o que é que devíamos de fazer para ultrapassar o problema que nos traz aqui hoje, que tem a ver com o wind shear, tem a ver com os ventos cruzados.
E por isso venho contar aqui uma história. Para isso, queria, antes de tudo, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, o meu estimado Pedro Costa Ferreira, o Sr. Embaixador de Portugal em Pequim, o Sr. Cônsul-Geral aqui em Macau, o meu estimado amigo Presidente da Confederação de Turismo, Presidente do Turismo de Portugal, colegas de painel, todos os conferencistas aqui presentes. Acabei as minhas notas prévias. Bom, que história é esta? Porquê que nós questionamos, ou achamos que se deve questionar, os limites de vento da Madeira? Porque é uma história com 60 anos, sem qualquer evolução, porque foram fixados, admitidos e aceitos durante todo este tempo, sem qualquer base científica, e porque tudo na vida evolui. A pista e o aeroporto, os equipamentos, as aeronaves, os pilotos, tudo são testemunhas ou evidências da verdadeira evolução. Em 63, começam os voos de ensaio no aeroporto do Funchal. Esta é a notícia do Diário de Notícias, salvo erro, de junho de 63, e este foi o aparelho utilizado na altura para fixar os limites da Madeira. Há aqui uma entrevista muito gira do comandante José Correia Guedes, o conhecido aviador, penso que a Rita conhece muito bem, e que tive, curiosamente, eu preparei esta apresentação e quando passei por Lisboa, agora, antes de vir para cá, cruzei-me com ele. Ele ia embarcar. Cruzei-me com ele e disse, Sr. Comandante, quero mostrar aqui uma coisa. Eu nunca tinha falado pessoalmente com ele. Cruzei-me, disse, desculpe, vou-me apresentar, tenho aqui uma curiosidade. Vou fazer esta apresentação agora a Macau e uso a sua entrevista de há uns anos atrás. Bom, aqui rendeu ali uma conversa agradável, mas foi um bom presságio. Fez-me acreditar que eu tinha feito uma boa escolha. E queria convidar à leitura do que aqui está, salientado em amarelo. É um homem que aterrou mais de 700 vezes na Madeira e que diz uma coisa muito gira. Os atuais limites de vento foram estabelecidos em 1964 por um avião Dakota DC-3 da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, um belo avião, sem dúvida, só que produzido durante a Segunda Guerra Mundial. E por isso, já muito antiquado à data da inauguração do aeroporto. Era o que havia na altura, mas não pode servir de referência para os dias de hoje. De então para cá, houve uma gigantesca evolução no desempenho dos aviões comerciais, pelo que me parece necessário proceder a uma revisão urgente desses limites. Quem o diz é o comandante Guedes. Diz também que, relativamente à obrigação de que os pilotos têm de respeitar estes limites e a decisão de aterrar ou não aterrar, é assim em todos os aeroportos do mundo, a responsabilidade de aterrar ou ir embora compete aos pilotos. É para isso que são pagos e treinados. Da minha experiência pessoal, posso garantir que as minhas aterragens mais difíceis não aconteceram no Funchal. Todos os aeroportos podem fechar devido a condições meteorológicas extremas, outra coisa é fecharem devido a limites legais previamente estabelecidos. Eu sinto-me confortável com estas declarações, porque estamos a falar de uma pessoa acima de qualquer suspeita. Em 64, e agora começo a contar uma história que eu espero que não seja muito desagradável para os presentes. Em 64, nós inauguramos o aeroporto com uma pista de 1.600 metros, contávamos com anemómetros convencionais na torre, as habituais birutas, os barómetros, os termómetros, os higrómetros. Sistemas de voo nas aeronaves eram analógicos, operávamos na altura com o Dakota DC-3 que fixou os limites, e com o Super Constellation, um avião que deu muita fama também à TAP. A formação dos pilotos era baseada na experiência visual, era uma referência visual, atenção, o treino assente na prática, conhecimento local, adaptação à meteorologia, no momento, era tudo vivido no momento, ausência completa de simuladores. Esta era a realidade de então. O Dakota é este magnífico exemplar que aqui está do lado esquerdo. Foi este aparelho já obsoleto
em 64, que fixou os limites, que tem 60 anos. Eu não utilizei nenhum adjetivo. Estou a ser cauteloso. Do lado direito, o Super Constellation da TAP, a aterrar no Funchal em 64, e uma ideia do que era o conjunto de instrumentos à disposição dos comandantes. Damos um salto mais à frente. Estamos em 86, há a primeira ampliação da pista em 200 metros, para 1800 metros. Há um reforço dos anemómetros analógicos, ainda sem qualquer capacidade de antever os fenómenos de vento cruzado, wind shear, e o abram parênteses, o problema do aeroporto coloca-se no wind shear e não na intensidade do vento. O sistema de voo passa a ser digital, em 86, já operando com os Boeing 727 e os 737-200. Há a introdução, nesta altura, dos primeiros simuladores. No entanto, a simulação em voo em equipamentos de movimento total, sem reproduzir com rigor a orografia. Estamos no início deste processo, mas já foi um avanço. Um pouco mais à frente, ano 2000, o que é há de novidades? Tudo o que está amarelo é o que surge de novidade de ano para ano. Foi reduzida preventivamente, foi reduzido um dos limites, por força do aumento da pista, havia uma dúvida que surgia, eu vou abreviar essa história, e ainda se limitou mais a operação do aeroporto da Madeira. Operávamos com os Boeing 737, 700, o 757-300 e este conjunto de Airbus. Na altura, neste ano, isto é muito importante, surge pela primeira vez uma certificação específica para os comandantes que operam o aeroporto da Madeira. É uma formação com qualificação especial, há um treino em simulador que abrange aproximações complexas, turbulência orográfica, rajadas cruzadas, vento forte, um conjunto de situações, incluindo cenários de wind shear, risco na pista ou aproximação não estabilizada. Portanto, isto há 25 anos. Um bocadinho mais à frente, ainda no próprio ano, dá-se um momento muito importante. A pista do aeroporto da Madeira passa a ter 2.781 metros. Estamos a falar em mais 74% do que em 1964. Há o reforço dos anemómetros na Torre e no Rosário, que é um ponto específico. Trabalhamos já com o A310, o A340. Também com uma operação do Lockheed TriStar 500, que é apenas uma curiosidade. E surge um outro aspecto também, a revalidação da qualificação de forma regular da formação periódica. Ou seja, não só havia formação, como teria que haver uma confirmação dessa formação de forma periódica. Isto é um filme que vai aumentando suspense até chegarmos lá. Bom, retoma-se os limites fixados em 64, depois de se aceitar que o tal problema que era desconhecido não influenciava, e depois mais à frente vou explicar o que é isto de 30 graus a 20 graus, 15 nós. Estamos com o Airbus A330 e o Boeing 747-200. Relativamente aos pilotos, mantêm-se exatamente as condições que eu referi anteriormente. Um pouco mais à frente, em 2003, há uma obrigação de respeitar os limites definidos por este NOTAM. Obrigação. Aqui os pilotos são claramente avisados. Esta é uma obrigação, quem não cumprir tem consequências. 2015. Este é talvez o slide mais importante desta conversa. O que é que aconteceu neste magnífico ano? Instalaram-se novos 4 anemómetros no Funchal. E a nossa vida mudou do dia para a noite. Consequência imediata desta instalação, mais inoperacionalidade por vento, maior obrigação de reporte ao regulador. A formação passou a integrar dados reais da Madeira, no caso dos pilotos, garantindo um treino mais preciso, e há a assunção de uma penalização aos comandantes se não houver o cumprimento daquelas regras. Ano 2015. Em 16, e porque nós assistimos da passagem de 15 para 16 a um agravamento substancial da inoperacionalidade, dirigimos ao Governo da República e convidamos a refletir sobre os limites de vento do aeroporto da Madeira. Primeira reunião com o Governo da República, envolveu a Secretaria de Estado, o regulador, a NAV, a ANA e o ITMA. E aqui começa uma nova história. Em 17,
é constituído o primeiro grupo de trabalho para estudar esta temática. Na altura já estávamos a trabalhar, a operar com os A330-200, e este grupo de trabalho analisou os dados que existiam na altura e concluiu, um pouco mais à frente, que havia uma necessidade urgente de instalar sistemas avançados como o radar banda X e o LIDAR. Estamos a entrar já no que interessa, ou seja, o wind shear. No entanto, este foi o caminho decidido, não quer dizer que fosse o único possível. Foi aquele que se decidiu, pelas entidades que lá estavam, decisão que não tem participação da região, porque é uma questão muito técnica. Nós acompanhamos. Em 2021, constitui-se um segundo grupo de trabalho que tem uma conclusão extraordinariamente importante. 80% das divergências que acontecem no Funchal e na operacionalidade ocorrem em 3 graus acima do limite. E nós vamos estar sempre a falar aqui em 15 nós, que é o limite do quadrante, que depois eu explico. Portanto, 3 nós, de 15 para 18. Já trabalhávamos aqui com a nova série dos Airbus Neo, assim como o A220-300, o A330-900. Bom, linha dos acontecimentos, convite à reflexão, primeiro grupo, segundo grupo, há uma decisão que a nave é que vai adjudicar, em 21, em 23 a nave adjudica, em 24 o LIDAR e o banda X são instalados, em outubro de 24, e 1 ano e 1 mês depois começam a produzir os dados. 1 ano e 1 mês depois. Eu não quero de maneira nenhuma desculpar o que disse o meu antecessor, mas isto é a realidade. Vamos comparar o que era 64 com 2015. Passamos a ter uma pista de mais 74%, como eu referi ainda há pouco. De anemómetros convencionais passamos para anemómetros mais modernos. O sistema de voo dos aparelhos passou de analógico para digital. Evoluímos de um Super Constellation para os Airbus que hoje em dia nós conhecemos. A formação dos comandantes era baseada na experiência visual, passou a ser certificada para operar na Madeira, com revalidação periódica e treino obrigatório em simulador. A simulação é avançada de ventos instáveis, turbulência realista e navegação de precisão, e há uma penalização a quem não cumprir. Tudo isto aconteceu entre 64 e 25, ou seja, em 61 anos. Visualmente, porque é mais fácil de perceber, passamos desta pista que aqui está em cima, e se repararem bem, tudo aquilo que vemos ali não tem daqui para a frente. Este aumento deu-se para este lado e deu-se também para aquele lado. Os aparelhos são os que nós conhecemos. Olhando para a frente temos dos tradicionais equipamentos para o LIDAR e o banda X que foram lá colocados, e os pilotos passaram a dispor de um cenário diferente ao comando das suas aeronaves. Daquele inicial, que eu acho muita piada, naquele instrumento que está no para-brisas do meio, preso com 3 elásticos. Foi em 1964, tem o seu tempo, para o dashboard atual. O que é que esta complicação que aqui está? Eu vou passar aqui para o lado deste diagrama, que é o que explica isto melhor. Esta é a pista da Madeira. Quem é terra de Machique para o Funchal faz a 23, quem é terra de Funchal para Machique faz a 0,5. Os vermelhos são os quadrantes onde há o limite mais restrito, 20 nós. Se o vento estiver entre os 30 graus e os 10 graus, ou entre os 190 e os 120, portanto, perpendicular à pista, o limite são os 15 nós. E depois vai variando para os 20 nós ou para os 25, consoante seja aquele amarelo ou este amarelo. A zona tracejada tem a ver com uma correção dos anemómetros, de 5 em 5 graus, volta para baixo ou volta para cima. Tem uma zona verde. Portanto, há um espaço no aeroporto da Madeira em que os pilotos podem livremente escolher o que é que vão fazer, que é no quadrante verde, não há limites no quadrante verde. E isto resume, ao fim e ao cabo, toda a nossa realidade. Desde 64 a 2025,
que os 15 nós são estabilizados ao longo do tempo. Não há qualquer alteração, a não ser uma única ali correção dos 20 para os 10, que é o que vigora hoje em dia. Vou voltar ao ano de 2015. Nós fazemos um cálculo que é horas cumulativas de inoperacionalidade. Juntamos em 24 horas para saber quantos dias totais de inoperacionalidade tivemos no aeroporto em cada ano. Desde 2005 a 2015, a nossa média de inoperacionalidade não chegava a 2 dias por ano. É este indicador que aqui está. A média da inoperacionalidade, 2 dias por ano. De um momento para o outro, com os novos anemómetros, nós agravamos quase 4 dias. E a média destes últimos 10 anos são quase 6 dias. Sem adjetivos, primeira conclusão. Ou as alterações climáticas marcaram dia e hora para chegar à Madeira, e portanto foi num dia de 2015, bateram-nos à porta, entraram, a partir de agora é tudo diferente. E pronto, e começou a acontecer. Ou alguma coisa estava mal para trás. Não sei se para a frente, mas para trás. E o que é que quer dizer alguma coisa estava mal para trás? É que a simples mudança de anemómetros agravou este não desempenho para o dobro. Então significa que estávamos a operar fora dos limites antes. Se eu projetasse aqueles equipamentos aqui para trás, o que é que acontecia a esta linha? Bom, isso é fácil de resolver. Basta consultar os registros e basta consultar registros do IPMA e outros, mas nós não tivemos acesso ainda. Inoperacionalidade causada às pessoas. Número de pessoas afetadas. Nestes 10 anos que aqui estão, em média, 12 mil pessoas foram afetadas. No dia em que as alterações climáticas nos bateram à porta, passamos para 84 mil pessoas afetadas por ano. Isto não é uma brincadeira. Isto não pode causar indiferença a ninguém. Passamos de 12 mil pessoas em média, subimos num só momento 71.900 pessoas que passam a ser afetadas para as 84 que eu referi há pouco. Isto não é de sumenos importância, porque nós em 64 vivíamos esta realidade. Tínhamos uma ligação da Madeira para Portugal continental. Nós, no verão de 2025, temos esta realidade. Trabalhamos com 44 companhias, com 83 aeroportos distintos, de 27 países, mais de 10.600 frequências no verão IATA e quase 2 milhões de lugares disponibilizados para esta época do ano. Eu penso que isto faz alguma diferença, mas é só aqui que faz diferença. Bom, notas finais, porque eu não vos quero incomodar muito com isto e tenho que me aproximar aqui para me lembrar delas. Primeira nota. O único acidente grave que existia em Portugal, provocado pelo wind shear, não foi na Madeira. E isso não motivou a esse aeroporto a fixação de limites. Ponto. Segundo aspecto, o problema não está na intensidade do vento. No entanto, as restrições são relativamente à intensidade do vento. Entenda-se que se o vento for forte, estamos sob um problema. Mas não é esse o problema. O problema é a qualidade do vento. Se o vento cruza, se muda de direção rapidamente. Não é o facto de ser forte. Então estamos... aliás, hoje, dentro dos limites, qualquer aeronave, se encontrar um problema do wind shear, não pode operar, não pode aterrar, e isso liberta logo um alarme que impede de o fazer. Eu diria que o wind shear está a ser combatido com a arma errada, provavelmente adequada há 60 anos, nos primórdios da aviação moderna, mas não de certeza para os dias de hoje. E uma última nota para tranquilizar alguém que acha
que é um atrevimento falar desta forma, destas questões. Fala-se logo em segurança, certo? Ninguém põe a segurança em causa. Nós admitimos isso como premissa de qualquer avaliação que se possa fazer. Tanto mais que eu repito isto muitas vezes, porque eu, regra geral, vou todas as semanas da Madeira para Lisboa. E sou eu que ando de avião para fazer estas reuniões. Não são as pessoas que se sentam à mesa comigo em Lisboa que andam de avião para fazer estas reuniões. Portanto, eu não sou propriamente um kamikaze que venho pedir que se pense sobre uma matéria para me fazer mal a mim. E, portanto, a segurança é daqueles temas que tem sido a desculpa mais fácil, mas simultaneamente mais cómoda e mais inútil para tratar deste assunto. Não que não seja importante, é a mais importante de todas. É a que nós elegemos ao topo desta reflexão. Conclusões. Primeira, aumentamos a pista 74%. Segundo, introduzimos equipamentos ou foram introduzidos equipamentos de nova geração. As aeronaves são mais modernas, com maior capacidade de motorização, até são capazes de identificar o wind shear e de evitar que se aterre com um fenómeno desses no horizonte. Os pilotos são extraordinariamente bem formados. Hoje dispõem de simuladores que são autênticas realidades. 80% dos nossos voos divergidos são divergidos apenas com 3 nós acima dos tais 15 que eu referi. E um dado muito importante que eu deixei para o fim. As aeronaves que operam a Madeira hoje em dia, Boeing e Airbus, saem de fábrica com um limite em termos de resistência ao vento cruzado de 38 nós. 38, o nosso limite são 15. A pergunta é, não haverá aqui espaço de progressão? Nos últimos 20 anos, 70% da inoperacionalidade restou-se nos últimos 10. Não foi bem após a mudança dos anemómetros, foi depois da chegada das alterações climáticas à Madeira. Tem ali um erro. Apesar de tudo isto, estamos a viver o ano de 64 e eu volto para casa de Dakota DC-3. Vai ser muito agradável. Queria deixar uma curiosidade final. Neste momento ainda decorre também trabalhos sobre esta matéria, um novo grupo, em que foi entendido que a presença da Madeira poderia comprometer a necessária independência e isenção. Isto para um autonomista é uma coisa... Mas é a realidade que temos, isto faz parte da correspondência tirado ipsis verbis, para constar sem qualquer adjetivo novamente. Porquê é que nós não nos conformamos com tudo isto? Por 3 aspectos. Primeiro, duplicamos o nosso número de passageiros em 10 anos, aliás, há bem pouco tempo, o José Luís Arnaud e toda a sua equipa esteve na Madeira a festejar o passageiro 5 milhões este ano, antecipando largamente esse recorde relativamente ao ano passado. Duplicamos o número de hóspedes totais, duplicamos os proveitos totais do sector e praticamente triplicamos o RevPAR. Na última década, a nossa economia fortaleceu-se. Duplicamos o nosso PIB nos últimos 10 anos. Estamos neste momento em pleno emprego. Temos a maior população empregada de sempre. Apresentamos contas públicas com superávit há mais de 10 anos, exceto nos anos Covid. Há 53 meses consecutivos que cresce a nossa atividade económica. Vivemos um momento de maior movimentação monetária alguma vez registada no arquipélago. E o ponto mais importante é que o nosso PIB depende em 30% da atividade turística. Queria, por fim, porque é da maior e da mais elementar justiça fazê-lo, dirigir uma palavra a estas entidades. À ANA, porque tem sido um parceiro excepcional da Madeira, não porque não seja o concessionário e por isso tenha interesse em que o assunto se resolva, mas tem sido efetivamente um grande parceiro da Madeira e tem estado ao nosso lado na compreensão destas matérias.
Queria dirigir uma palavra em especial ao Hugo Espírito Santo, que aqui está. Temos tido com o Ministério, e em particular com a Secretaria de Estado, como devem imaginar, eu não preciso de passar graxa ao Hugo, mas faço neste momento este reconhecimento público porque é devido. O Hugo tem sido uma pessoa extraordinária na compreensão das matérias insulares. E ao fim de 9 anos de travessia do deserto, em que nós fomos pura e simplesmente ignorados do mapa, num só ano de governo nós já fizemos mais conjuntamente do que em 9 anos anteriores. E isto tem que ser reconhecido publicamente. Isto tem que ser enaltecido, que é o altruísmo patriota que está aqui em causa. É saber olhar para o território nacional e entender que as ilhas fazem parte do território nacional. E o Hugo tem sido capaz de o fazer e eu agradeço publicamente. Queria também dirigir uma palavra ao IPMA. É um parceiro extraordinário nesta matéria, a quem registra, a quem vai ter a responsabilidade, depois daquele prazo dos novos aparelhos começarem a produzir, que foi dia 11 de novembro, começarem a produzir informação, há um ano de recolha dessa informação para o IPMA depois tratar essa informação e produzir um relatório até o final de um ano, com que tu quase a apanhar o aeroporto de Lisboa. Está quase lá. Mas pronto, o IPMA tem sido fundamental e tem sido uma grande ajuda para este processo. Nós precisamos de boas vontades. Nós não precisamos de complicações. Aliás, eu acredito piamente que cada um de nós nasce para resolver problemas e não para criar problemas. Infelizmente existem exceções e é isso que nos esbarra permanentemente. A nave tem aqui um papel importante. Eu devo aqui referir o Pedro Ângelo. Foi o homem que adjudicou estes equipamentos. Foi um investimento significativo. Aquela bolinha que aparece ali, a determinada altura, vou ver se consigo chegar isto tudo para trás rapidamente. Aquela bolinha que aparece ali não é coisa pequena relativamente ao investimento. Eu falei imenso, afinal. Para andar para trás ainda custa. Mas eu acho que é interessante chegar aqui e dizer esta bolinha que aqui está, 3,5 milhões de euros. E eu sei que isso foi um esforço grande para a nave, principalmente no momento posterior à pandemia, em que as receitas da nave também sofreram drasticamente. E por fim, eu queria agradecer a mais alguém, que eu tenho que chegar lá para não me esquecer. Isto do jet lag. Era a TAP, o Luís está aqui. Queria agradecer a TAP, porque sem demérito para todas as outras companhias e sem demérito para os outros comandantes, a TAP está connosco desde a primeira hora. A TAP opera a Madeira desde 64. Foi com a TAP que nós tivemos a ligação internacional mais longa na história. Começou em 75 com Heathrow, Londres, até 2015, com uma forte esperança que venha a ser recuperada. Mas foi a mais longa na nossa história. E é com a TAP que nós temos construído muito do que é a Madeira hoje em dia. E é também com a enorme experiência dos pilotos da TAP que nós nos aconselhamos, e alguns estão aqui presentes, e que nos vão dando sempre informação e testemunhos vivos como este que eu quis aqui trazer, de uma pessoa que, apesar de só ter conhecido pessoalmente há 2 dias, admiro bastante pela clareza e pela clarividência das suas afirmações. Agradeço imenso a vossa atenção. Peço imensa desculpa por trazer um tema tão ventoso para este congresso, mas tenho uma enorme esperança que o Espírito Santo resolva o resto. Muito obrigado.